Como vai você? Eu espero que vá muito bem, que você esteja feliz. Talvez não pelas circunstâncias, mas é preciso cultivar um tipo de felicidade que tem a ver com gratidão. Gratidão de ao menos estarmos vivos, é o mínimo. A vida, deveríamos dar mais valor a ela, deveríamos ser mais gratos. Então eu convido você a viver uma experiência de maior gratidão. É possível que você diga, mas gratidão por quê? Se tudo vai mal. De fato, tudo vai mal? Ou apenas temos muita dificuldade em lidar com os desvios de rotas que às vezes a vida impõe a gente? Mas são muitas vezes os grandes desafios que nos levam a novos lugares com tomada de nova atitude e também descobertas incríveis que não faríamos de outra maneira. Convido você a ser uma pessoa mais otimista, mais perseverante em acreditar que sempre há um novo dia possível de viver e fazer novas mudanças. Estamos dizendo que é fácil? Não, mas nós acreditamos que é muito possível. E hoje, mais uma vez, nós queremos conversar com você sobre a possibilidade de fazer algo novo, algo diferente, algo que de verdade vai fazer diferença para você, para os que estão à sua volta e dar a você uma chance de perceber o quanto a vida é mais do que temos percebido agora, no exato momento, olhando apenas pelo aspecto das frustrações, das dificuldades, sem se dar a chance de ver o que tem do outro lado, do que tem ainda mais a ser feito. Com força, coragem e, sobretudo, com fé. Maiormente estou falando para pessoas que são cristãs. Claro que tem aquelas que nos assistem porque gostam da mensagem, mas nós somos cristãos. E o cristão tem como base a fé num Deus que é dito ser o Deus do impossível. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que é impossível para Deus? Não, eu não perguntei o que é impossível para você, para Deus. Se de fato então você crer que Deus é o Deus do impossível, eu quero também motivar você a acreditar que este Deus está a seu favor, disponível para você. E muitas vezes ele foi interrogado por seus discípulos quando Jesus esteve entre nós e disseram a ele, mas Senhor, é possível? E ele disse, para o homem é impossível, mas para Deus nada é. Então, para mim, para você, não existe desafio maior do que o poder de Deus. E também digo mais, creia mais em Deus, o Criador, do que nos problemas que criaram para você ou você mesmo criou para si. O Criador de todas as coisas é maior do que todos os nossos problemas juntos, do que todos os nossos desafios somados. Mas exerça fé, confiança, perseverança. Levante a cabeça com uma oração e um cântico de louvor e uma vontade posta em prática. Deus está a seu favor, a meu favor. Portanto, eu creio que para mim e para você ainda virão grandes vitórias. Hoje nós vamos falar sobre como vencer os desafios dos hábitos. Aquelas coisas que nós dizemos assim, não consigo mudar. Não, isso não, é muito difícil para mim. Difícil não quer dizer impossível. Mas como lidar com essa tamanha dificuldade em mudar hábitos na vida, hábitos alimentares, hábitos cultivados desde criança, hábito de não fazer atividade física, de não dormir na hora ou qualquer outro hábito que seja o seu calcanhar de Aquiles. Fica aqui com a gente no nosso consultório de família. É um prazer ter você na nossa companhia. Os meus convidados de hoje, juntos, eles perderam, deixa eu somar, 77 quilos. Juntos. Dois homens que um dia tiveram que tomar uma decisão. E tomando essa decisão, tiveram que enfrentar a si próprio eu, as próprias vontades, os próprios desejos. E eu quero convidar você a ficar
com a gente, deixar o seu recado, a sua pergunta para eles, para que nós também possamos ter uma conversa muito gostosa ao longo desse nosso consultório de família. O primeiro deles é cantor, muito conhecido, amado aqui na Novo Tempo, Dilson Castro, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui pela primeira vez no seu programa. Aham. Meu outro convidado é médico, cardiologista, diretor médico do Centro de Vida Saudável, o nosso amado Cevisa, aqui em São Paulo. Ele também, como médico cardiologista, chegou uma hora que teve que tomar uma decisão a favor da vida. Bem-vindo, doutor Elson. Obrigado, Darleide. Esse é um assunto que realmente mexe comigo, tanto como médico como paciente, como já fui. Então, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. Muito obrigada. Então, vou começar com o médico. Em que momento o médico cardiologista olha para si ou olha para algum outro fator e diz, chegou a hora, preciso mudar? Quantos quilos tinha antes, quantos tem hoje? Já dá para a gente esse norte a respeito de como foi a tua tomada de decisão? Eu me vi médico. Na verdade, tinha alguns pacientes no meu consultório que até brincavam comigo, né? Doutor, precisa emagrecer, precisa perder uns quilinhos. Isso era vergonhoso. Eu não tinha nem coragem de falar sobre mudança de hábitos ou mudança de alimentação, porque eu não era nenhum exemplo. Então, eu acabava não tocando no assunto. Mas eu tinha 120 quilos, né? E perdi 42 quilos. Então, isso foi ao longo de algum tempo, né? 2 anos e meio, que foi uma mudança gradativa. E, na verdade, começou no Cevisa, né? Eu fui como paciente para o Cevisa porque minha saúde estava um desastre. Como médico, trabalhando com cirurgia cardíaca, e minha saúde eu vi que eu estava indo naquela direção ali e ser um futuro paciente. Então, eu fui para o Cevisa mudar os hábitos e mudar o rumo. Médico cardiologista, 32 anos no na época? No momento, eu tinha 27. 27 anos naquele momento. E os exames, a sua saúde absolutamente debilitada. Altamente debilitada. Eu me vi num plantão com a pressão de 18/10, com uma dor de cabeça passando mal, e vi que ela estava sempre alta, quase diabético, né? O pré-diabético, colesterol muito alto. Uma saúde para uma pessoa talvez de 70 anos que não se cuide, né? Mas eu tinha 27 anos, extremamente sedentário também, uma coisa importante, né? Como fator de risco. Uau! Dilson, e você? Como foi o seu caso? Você estava com quantos quilos perdeu e por que perdeu? Vamos lá, eu estava com 130 quilos. Eu estava, como o médico disse, né, para mim, eu estava quase com uma bomba relógio. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu já tinha feito vários métodos, nunca tinha conseguido. Eu fui nesse médico, que também é metabologista e cardiologista. Ele chegou para mim com todos os meus exames, tinha pedido uma bateria de exames antes. Olhou para os exames e falou assim, você está com pré-diabético, você tem gota, que era uma mancha na perna que eu tinha, na minha perna terrível aqui, que é uma doença, né? Você tem aí, se você continuar nessa, só falou assim para mim, se você continuar nesse ritmo, você tem de 10 a mais 15 anos de vida. É o que eu te dou como médico. Se você continuar nessa progressão que você está indo. Então, aí ele brincou comigo. Então, se você não quer deixar a sua esposa para casar com outro, então dá um jeito na sua vida. Ele brincou assim comigo. Claro. Mas ali eu fui inicialmente pela minha estética. Eu pensava, junto com a Débora, a gente pensava em gravar um novo DVD e eu pensava no meu visual. Mas depois eu vi que a minha saúde era infinitamente muito mais importante do que só a minha estética. Caiu a ficha naquele momento. Caiu a ficha literalmente naquele momento. Mas caiu a ficha que eu precisava, mas os hábitos ainda tinham outros passos à frente a serem vencidos. Né? Doutor, vocês e Dilson, vocês haviam já feito dietas antes? Já haviam feito tentativas de lidar com o sobrepeso, 130 quilos, 120 quilos? Em algum momento vocês se preocuparam, no caso o Dilson se preocupou com a estética, doutor Elson também? O Dilson falou, na verdade, não sei se todo gordinho, né? A gente fala gordinho para ser mais suave, mas todo gordinho já tentou todo tipo de dieta, remédio, milagre. E eu, como médico, tinha tentado todos os remédios, inclusive, todos os dietas HCG? Já tentou? O HCG, assim, é usado. Esse eu não tentei. Não, esse eu não tentei. Eu tentei, viu? Mas porque esse é manipulado, inclusive. Inclusive. Não, mas eu tentei medicações mais comerciais, né, que são vendidas.
Na verdade, você consegue perder peso, né? Eu perdi peso e você fica no efeito sanfona. Então, eu perdi 20 quilos, ganhei 20 quilos, aí cheguei a perder 18, aí ganhava 18, porque o remédio não é uma coisa que você consegue manter. Você vai ter que parar um momento e os hábitos, se você não mudou nada, vai voltar a mesma coisa que era. Então, o importante é mudar uma coisa definitiva. Porque você não quer ficar magro naquele período, você quer ficar magro para a vida toda. E não é magro, né? E é interessante o que você falou, que eu me identifiquei muito. Quando o foco é só estética, você faz qualquer negócio. Quando o foco é saúde, aí o problema é maior. Aí você fala, não, eu vou fazer o que é saudável. Então não adianta fazer uma dieta que está na moda, que vai me prejudicar o meu fígado, meu rim, meu coração, só porque eu vou emagrecer. Aí você começa a pensar que você tem que fazer uma dieta séria, que vai fazer bem para a saúde, não é só perder peso. E a gente sabe que muitas das dietas são loucura. Né? Eu fiz uma dieta que foi a do HCG. Era uma dieta que foi uma loucura, assim. É um remédio manipulado e eu tinha que comer aí 500 calorias só por dia. Era algo surreal que eu tinha que fazer. E eu fiz um período de 20 dias. Nesses 20 dias eu emagreci 15 quilos. Uau. Foi um negócio impressionante. Mas, ao mesmo tempo, alterou meu humor de uma maneira muito elevada. Ao ponto de eu ter problema na minha própria casa por causa disso. E daí nós vimos que o problema estava no método que eu estava tomando. Não em mim, sim, mas nos remédios, em tudo aquilo. Eu estava canalizando um estresse em cima daquilo. Então eu não podia ver comida, que eu já ficava bravo com quem estava com comida, não importa quem era. Era um negócio... Ele está querendo dizer assim, gente, a Débora sofreu. Sofreu bastante. Nesse período, a Débora sofreu. Doutor, eu imagino que esse é um momento adequado, inclusive, para a gente fazer um alerta a respeito das tais dietas em busca da beleza, da estética. Verão está chegando daqui a pouquinho e já tem muita gente enlouquecida porque tem que ir na praia e etc. E faz loucuras como esta. Então, acho que vale a pena um alerta de um médico que já passou pela necessidade ou pelo desejo de se ver bem e se utilizando de métodos nem sempre lá muito bons. Eu, na verdade, não gosto nem do termo dieta. Se a gente está fazendo uma dieta, quer dizer, dieta é um termo conhecido, né? Dieta, quando a gente fala em dieta, a gente pensa num tempo. Eu vou fazer dieta, 6 meses, 2 meses, para chegar ao objetivo do peso. Então, na verdade, a gente tem que pensar que não é uma dieta, eu vou mudar minha alimentação, vou mudar meus hábitos para a minha vida inteira, porque é o resultado disso que eu quero, não aqueles 3 meses. Quando eu penso num tempo fixo, eu posso fazer qualquer coisa. Mas eu não tenho como fazer uma dieta maluca pela minha vida inteira. Então, eu não devo nem começar a fazer, porque ela vai fazer mal. Então, tem uma dieta muito famosa, enfim, que é a dieta da proteína. Já teve vários nomes. Dieta de Beverly Hills, Atkins, agora Dukan, enfim. Essa é uma dieta, eu já fiz, inclusive, na época, passei por isso. É uma dieta que você tem resultados estéticos, mas a saúde vai embora. É muito perigosa. Então, eu até inventei uma dieta uma vez para ver como que é uma dieta as dietas são tão malucas que eu inventei uma dieta. Eu fiquei 4 meses só comendo salgadinho, pastel, esfirra, e eu perdi 18 quilos. Por que ele não fez uma dieta de comer alface, né? Alface. E eu perdi 18 quilos. Para ver que a dieta, você pode fazer a dieta que for. Eu só comia isso. Só que depois de 4 meses e 18 quilos a menos, eu fiquei internado 1 mês no hospital com uma infecção de pacientes que ficam com imunidade muito baixa, que não pega qualquer pessoa. Então, você vai ter resultado no peso, mas a sua saúde vai ser prejudicada. Então, a gente deve mudar pensando sempre na saúde. Você pode até ficar um pouco acima do peso, mas com saúde. Né? Claro que a saúde a gente precisa ter um peso saudável. Então, vou trazer uma pergunta que acho que é um gancho incrível para trazer luz sobre o que é mais difícil, que é manter a decisão. Porque, ok, eu entendo, saúde em primeiro lugar, mais do que estética, qualquer outra situação, procurar o médico, fazer o que é correto, hábitos alimentares corretos, etc. Mas, assim, há que se ter uma tremenda vontade e uma tremenda disposição em lidar com os desejos que estão gritando lá dentro ainda e não desaparecem no estalar de dedos. Tenho consciência de que preciso mudar algumas coisas em minha vida. É a Lucivanda que está dizendo. Muitas vezes sei até como fazer, mas não passa disso. Começa ano, termina ano e tudo continua do mesmo jeito. O que fazer quando não se tem forças para reagir? Como é que vocês lidaram com essa tal de força de vontade? Fizeram com medo de morrer ou
O que mais a gente pode dizer que vocês se utilizaram ou se agarraram nela para ter vontade de manter segunda, terça, quarta, quinta e não furar o combinado na segunda-feira seguinte? Eu acho que um segredo importante que as pessoas focam, né, num objetivo e elas querem chegar lá do dia para a noite, né? E eu acho que isso talvez seja um problema sério. Você tem que imaginar que aonde você quer chegar é uma escada e é um degrau de cada vez. Você não consegue mudar tudo de um dia para o outro. Você tem que ir mudando aos poucos. E isso, a psicologia já fala sobre isso, que cada hábito mudado é um estresse para o seu organismo, é um estresse mental. Um hábito que você mude já é um estresse mental, que é uma alteração, né? O cérebro tem que criar novas conexões, novos desafios, novas decisões diariamente. Então, você quer mudar tudo de uma vez, você não vai conseguir, você vai estressar a sua mente e você vai acabar caindo. Então, se a gente vê essa, na verdade, como uma escalada, né? E eu tenho que chegar ao topo, mas o caminho é importante. Então, eu vou dar um passo de cada vez, eu vou tomar decisões e ir mudando aos pouquinhos. Claro que algumas pessoas precisam tomar umas decisões mais drásticas pela saúde, mas o ideal é que a gente faça isso gradativamente, aos poucos, para não ser tanto sofrimento, né? Porque há sofrimento. Porque há sofrimento. A mudança de hábito gera um estresse emocional, principalmente. E a mudança de hábito é uma decisão racional. É a razão tomando conta e onde tem muitas emoções. E essa emoção gera frustração. Literalmente. Um processo para mim que foi muito importante, inclusive tem uma revista nossa que fez até uma entrevista com a gente. A Vida e A Vida e Saúde vai sair no mês de janeiro. E lá eu falei do processo da ajuda em família, né? Da minha esposa me ajudando. Quantas vezes eu fiz dieta e ela tentando acreditar em mim e ela nunca desistiu. Bonitinho. Eu tô falando isso porque assim, ela poderia mais uma vez ela Claro. desistir. Só mais uma vez, entendeu? Já fez várias? Já fez e várias. Não deu certo? Não deu certo. Não vou estar aqui, entendeu? Mas não, ela era mais preocupada com a minha saúde do que eu mesmo. Ela tinha mais preocupação com a minha saúde do que comigo. Ela, assim, é importante, assim, porque eu acho que tem muitas famílias assistindo e eles se deparam com isso perante o casal, né? Claro. E a importância do casal se unir nisso é muito importante, que às vezes a gente faz uma brincadeira, uma coisa aqui, outra ali, que machuca, que incomoda, não é por esse caminho que a gente vai conseguir conquistar esse lado positivo do outro. E para mim foi muito importante. Os 2 primeiros meses eu lembro como fosse hoje, que era terrível. Eu não conseguia ver a Débora comer um pão assim na minha frente. E ela fez a dieta junto comigo, para que eu não conseguisse, eu visse ela comer outra coisa. Ela emagreceu junto comigo nos 2 primeiros meses. Aí, depois desses 2 primeiros meses, eu falei para ela assim: agora você pode comer, eu consigo. Entendeu? Legal. Agora eu consigo. Eu consigo. Tipo assim, eu poderia ir num shopping com ela, eu poderia ir num self-service para saber que eu tenho uma comida comedida e ela ir num qualquer lugar que ela quisesse, pegasse um sorvete, o que ela tivesse vontade, e eu sentar na frente dela sem nenhum problema. Mas antes desses 2 meses, eu ficava irritado, eu falava assim: eu não acredito que você está fazendo isso comigo, isso é tortura. Então era muito isso. Nós temos histórias parecidas nesse sentido. Porque eu fiz um trato, assim, quando eu tomei a decisão, e minha esposa apoiou 100% nesse sentido, assim. Eu falei assim: então em casa não pode entrar absolutamente nada que eu não vou resistir. E ela, então não entra nada. E até hoje realmente não entra nada que eu não coma ou que não faça bem. E ela não come na minha frente, mas ela também acabou adotando minha alimentação. Porque quando a gente casou, ela acabou acompanhando meus hábitos. Aí eu acabei estragando a saúde dela, porque ela foi comigo. Aí depois que eu mudei, ela mudou comigo e ela também melhorou a saúde depois junto. Mas Que bom. é importante. Eu fico pensando agora, no ponto de vista pessoal, foi assim, mas muitos pacientes, principalmente as mulheres, que acabam ainda sendo as responsáveis, às vezes, pela comida, elas tentam mudar a alimentação e é muito comum. Ela fala assim: eu vou mudar isso, mas eu vou ter que continuar fazendo isso para o resto da família. Ou para o meu marido, sem isso ele não come. Então, isso como que a pessoa vai mudar um hábito e ela vai continuar todos os dias se deparando na cozinha, fazendo aquele alimento e não podendo comer. Então, a família apoiando e não tendo o alimento em casa é fundamental. Por isso que nós dizemos que não tem uma questão que pertence a um da família.
tudo que é de um é de todos, né? Então, no sentido positivo, no sentido negativo. Ah, meu filho tem determinada dificuldade, meu filho tem um problema. Não, a família está envolvida, o marido está envolvido. Então, nesta hora de juntar as forças e dizer, estamos juntos. Então, a vitória fica muito mais próxima. Tem quanto tempo que os seus hábitos começaram a ser mudados? Há 6 anos atrás que eu fui para o Cevisa. Aí eu fiquei 1 mês lá para dar o start, né, assim, das decisões. E depois eu demorei 2 anos e meio para chegar no peso atual. Aí, ou seja, estou há uns 3 anos e meio já com esse peso, só na manutenção, com os hábitos mantidos. Você tem 11 meses. 11 meses. Daqui a pouquinho acende velhinha de feliz aniversário no primeiro ano, né? O que então dizemos para aquela moça que nos escreveu agora há pouco, dizendo que entra ano, sai ano e ela não consegue fazer mudanças? O que você diz para ela, Dilson? Olha, eu digo, uma coisa que o meu médico disse para mim que foi muito importante, é substituir memórias ruins. O que eu digo com memórias ruins? É coisa ruim que eu como, uma fritura, aquilo por coisas positivas que eu posso substituir. E literalmente tirar isso da minha mente. E quando eu consigo tirar isso da minha mente, eu consigo substituir por novos hábitos. Aí eu substituir por novos hábitos, isso fica mais fácil para mim. Porque uma memória ruim, ela é muito mais fácil de voltar do que uma memória boa. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Então essa que eu acho que é a maior dificuldade nossa, de trabalhar com as memórias boas da nossa alimentação, para que a gente tenha uma nova regra alimentar na nossa vida. Mas aí precisa virar uma chavinha muito importante, porque as memórias boas que nós temos normalmente estão ligadas a alimentos que não são os adequados para nós. Literalmente. Então, eu acredito que há que haver essa substituição da memória positiva que nós temos, porque assim, a mamãe deu suquinho, sorvetinho, docinho, desde pequenininho, porque era bonitinho. Né? Aí nós temos memória bem gostosinha de alimento. Na verdade, a gente tem que encontrar novos prazeres. Exatamente. Novos prazeres, perfeito. literalmente. É isso mesmo. É difícil essa... Você acaba tendo que... Você tem que resistir a uma tentação imediata, a um prazer imediato, para um benefício futuro. E a gente quer as coisas muito imediatas. Né? Então, você se depara com um bolo e você esquece que você está procurando aquele foco lá daqui 1 ano, 2 anos, e você quer aquele prazer imediato. Agora, é bom a gente pensar nas memórias boas, e essa questão da memória boa em relação ao alimento vem lá da infância mesmo. Então, uma coisa que eu sugiro é comece a ler. Leia livro, leia revista, veja documentário, para transformar aquele prazer que é 100% emocional de um bolo de chocolate de aniversário, que é sempre um ambiente alegre, sempre um momento feliz, por um tio diabético, um avô diabético, alguém fazendo uma cirurgia cardíaca. Eu sei que parece meio drástico, mas você acaba relacionando uma coisa que é lindo, porque o marketing faz isso, né? A mídia faz isso, quando você vê propagandas como que aquele alimento fosse maravilhoso e feliz. Então a gente tem que fazer o contrário, transformar aquele alimento em uma coisa ruim, um significado ruim na nossa mente. Dilson, você era compulsivo em termos de quantidade de alimento ou só em comer bobagem, como a gente diz? Não, em termos de quantidade. Por exemplo, se eu fosse num rodízio qualquer, eu colocava na minha mente que eu tinha que dar jus ao que eu estava pagando, e não tinha nada a ver. Mas é engraçado isso, né? Isso é muito comum. Mas é muito comum. Eu tô pagando, eu vou sair daqui rolando, mas eu tenho que sair, entendeu? É mais ou menos isso que a maioria das pessoas pensam. Na verdade, ela não come para se saciar, ela come para se empanzinar. Essa é a realidade. Então, assim, aí eu comecei a substituir isso. Principalmente depois que terminou o meu período de dieta, que foram 6 meses direto, para perder os 35 E deixa eu quilos. saber, você era um homem ansioso? Você comia também para fazer jus ao que você estava gastando, Sim. mas também havia uma ansiedade, uma perturbação. Também. Em cima da comida, Também. claro, com certeza. Mas a minha maior coisa era assim, eu tinha essa saga, eu digo, até a Débora brinca que era uma saga minha, de comer até acabar tudo. Enquanto não acabasse, eu não estava tranquilo. Isso é até em casa também. Se ela acabou e sobrou na panela, eu pegava tudo, juntava e parecia que eu não queria requentar comida, entendeu? Entendi, queria comer arrozinho fresco. Ficava até esperando a Débora não conseguir comer a comida toda. E ela estava tão acostumada que ela já me entregava.
entendeu? Doutor, eu acho, e Dilson, eu creio que essa é uma questão também que a gente precisa dar importância, é que também quando criança nós somos ensinados a comer mais. Come mais, filhinho, repete, quer mais, e a gente vai sempre sendo ensinado a comer mais. Já vi pesquisas, documentários que mostram que realmente a maioria de nós come além da conta. Percebe isso também hoje, trabalhando diretamente com saúde, por exemplo, Cevisa, a dificuldade que as pessoas têm quando vê aquela quantidade menor comparado com o que come no dia a dia? E isso no Cevisa é muito nítido, porque a gente tem uma dieta de desintoxicação, para quem quer, né? Claro, não é obrigatório, Claro. mas que o paciente fica às vezes 2 dias no líquido, se ele suportar, se ele aceitar. E depois no terceiro dia só no cru. No quarto dia, quando vem um prato, que é um prato pequeno, se ele tivesse entrado direto só naquele prato, ele não consegue comer todo. E é um prato muito menor do que ele comeria, em casa. Mas ele está tão acostumado, o estômago, né, o intestino com aquele, que quando você faz a desintoxicação, o paciente, nossa, é muita comida, eu não consigo. Mas antes ele conseguiria comer 3 vezes aquilo. Então, a quantidade não deixa de ser um hábito também, o estômago, a mente, o cérebro, o intestino fica esperando aquela quantidade, né, para se sentir saciado. E a velocidade do alimento é muito importante. Quando você come muito rápido, você só vai sentir o hormônio sendo liberado no seu corpo de saciedade 30 minutos depois. Então, 30 minutos depois, você já comeu muito mais do que, se você come rápido, né? Muito mais do que você deveria ter comido. Então, a dica é comer devagar. Comer devagar é fundamental para o seu cérebro receber o sinal. Já está o suficiente. Uma dica que eu dou é solte o garfo. Solte o garfo. Boa. Dê uma garfada, solte o garfo. Converse, vai pensando, conversa. Fala. Porque eu também era muito assim, solta almoçava em 5 minutos. Né? Solta o garfo, ora. E todo mundo acha que come menos do que come e faz mais exercício do que realmente faz. Isso é uma coisa que nosso cérebro engana a gente. A gente, não, eu como pouco, não sei porque eu tô assim, ou eu faço tanto exercício. Aí quando você vai contabilizar, você descobre que não é bem por aí. Depois do intervalo, eu vou pedir que o doutor Elson explique para nós o que ele me dizia antes do programa começar. Ele dizendo aqui para nós, né, Dilson, que muitos de nós nos enganamos achando que fazendo atividade física nós perdemos peso, mas a atividade física não faz perder peso como nós acreditamos que o faz. Como assim? É depois do intervalo que eu pergunto outra vez para ele, ele responde para nós. Bem rapidinho, fica com a gente aqui no nosso consultório de família. Até já. Deixa eu dizer para você que nós temos a revista Fique Leve para te ajudar a pensar e pôr em prática hábitos saudáveis. Dizemos isso para você sempre aqui, temos interesse que você vá bem, que a sua família vá bem, que você tenha muitos anos de vida para abençoar outras vidas, para colher as bênçãos que Deus tem para te dar ainda. Aqui tem vários temas ligados à sua saúde física, mental e espiritual. Entra no nosso site e pede a revista Fique Leve. Nós mandamos para você de presente e o endereço aparece aí no seu vídeo, lá no nosso site, novotempo.com/consultório de família. E o seguinte, queremos mandar um abraço, eu quero mandar um abraço para uns amigos muito queridos que eu vou somando à minha vida, muita gente linda, com quem estive nesse final de semana na Igreja Adventista de Petrolina. Um abraço, de Juazeiro da Bahia. E atravessa o rio e estamos em Petrolina e foi uma delícia estar com vocês aí na Igreja Adventista Central de Juazeiro da Bahia. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo para Raquelzinha, beijo para você. Um beijo para a Dona Neuza, para o Gabriel, lindo garoto. Gabriel Inácio, o filho da Josi, beijo para você também. Muito obrigada a todos pelo carinho de vocês, tá? Delícia! Vamos continuando aqui a nossa conversa falando sobre mudanças de hábito, coisa difícil, e uma das coisas que mais pega é mudar os hábitos no que diz respeito à alimentação, o apetite. O apetite é algo assim terrível, domina muita gente, traz muitas frustrações, mas nós queremos aqui o tempo inteiro lembrar a você que o que mais importa não é a estética, não é se está bonito para foto, não é se cabe na roupa para dizer que está bonito, que vai bem. Isso faz parte, é claro, para nós nos sentirmos bem, o que está por fora tem muito significado, mas mais que isso, nós precisamos lembrar que somos casa de Deus, morada de Deus, que
comigo e com você há algo mais, há algo muito além do que simplesmente perder ou ganhar peso, estar bem ou não estar bem fisicamente para dar conta de uma foto bonita. Pense nisso. E se você tem alguma dificuldade, há o que fazer sim, para vencer tal dificuldade e não ser vencido por ela. Nossos convidados de hoje, um é médico, o Dr. Elson Nunes, perdeu muito peso, 42 quilos, e como médico viveu a experiência dessa mudança de hábito, gera estresse, gera muita dedicação, mas com muita vontade e perseverança, daqui a algum tempo já pode deixar acontecer e fluir a alegria que dá em ver vitória, né? Dizer assim, eu sou um homem que posso, pude e consegui. Sim, e ter esse resultado, isso que você falou no início, é fundamental, de que não é só a estética, a saúde física interfere na saúde emocional, isso eu tive um impacto muito grande, e também na saúde espiritual. Acho que nós somos três e cada um interfere em um, então acho que é importante a gente buscar sempre a saúde integral, né, como um todo. Como que a gente pode entender melhor essa ligação? Quando você diz assim, eu tive um impacto emocional positivo, como que é essa ligação e ainda ligar com o espiritual? Na sua experiência, como foi? Existem alguns estudos científicos que mostram isso, mas de uma maneira mais prática, quando a gente se alimenta mal e a gente libera algumas substâncias no nosso corpo e alguns hormônios no nosso corpo que interferem no nosso cérebro, porque a gente imagina que o nosso emocional é só uma coisa circunstancial, né? Eu estou passando por um problema na minha vida, eu vou ter um problema ou não. Só que o nosso cérebro precisa de nutrientes para funcionar, precisa de hormônios, precisa de um ambiente saudável, e nossos pensamentos saem de dentro do nosso cérebro. Então, se minha saúde física está ruim, meu cérebro está sofrendo. Se meu cérebro está sofrendo, meu pensamento vai ser alterado, vai sofrer. Então, é importante que quando eu cuido do meu corpo, eu esteja pensando que eu estou cuidando, inclusive, dos meus pensamentos. Eu sempre dou um exemplo de um filme bem clássico, que é o Super Size Me, que é um camarada que passa 30 dias só comendo McDonald's. E é nítido que a gente sabe o que vai acontecer com o corpo dele. Ele vai engordar, vai piorar, mas ele fica deprimido em 7 dias, ele não tem energia mais nenhuma para fazer nada. Então, a gente percebe isso no dia a dia. E lá no Cevisa a gente percebe de uma maneira muito especial. Depois de uma semana em desintoxicação com a alimentação, as pessoas que chegam lá, às vezes, com depressão, com ansiedade, elas ficam com uma clareza de pensamento para resolver problemas e para sair melhor. E simplesmente por uma mudança no aspecto físico. Claro que tem outros tratamentos em conjunto. Não são todas as pessoas que têm depressão por um problema físico, né? Muita gente tem um problema mais emocional. Mas o físico sempre vai ajudar a tratar esse problema da depressão física. Eu costumo falar que é uma depressão física. Tem a depressão emocional e a depressão física também. Você experimentou isso? Eu experimentei. Ficou deprimido? Eu tinha depressão, não tinha vontade de sair da cama, dormia demais, eu só queria dormir, não tinha energia, né? Você não tem energia nem prazer nas coisas. E ainda vem a culpa de não ter resistido às tentações. Então, eu fiquei bastante deprimido e com a mudança, mesmo sem... Eu não estou falando contra a terapia, eu acho que a terapia é importante para algumas pessoas, mas eu não tinha uma circunstância, eu acho, que me explicasse isso. E eu resolvi minha depressão naquele momento e consegui tomar atitudes e decisões e mudar completamente meu rumo, simplesmente mudando o aspecto físico. Legal. E comigo aconteceu muito parecido. Eu não tinha... como é que eu vou falar? Durante o meu dia eu era sonolento, vivia o meu dia sonolento, acordava sonolento e ficava o dia inteiro sonolento. Eu acho que esse é o mal do obeso em si, né? Acontece muito essa fadiga, assim, digamos. E essa clareza de pensamentos também. Principalmente pela manhã, hoje, parece que minha mente está a 1000 por hora, assim, trabalhando 100%. Então, isso é muito forte. Muito nítida a mudança que acontece. As pessoas, quem tem essa experiência, acredito que pode falar a mesma coisa também que a gente está falando. 80% a 90% da serotonina nossa é produzida no nosso trato digestivo. Isso já dá uma ideia. A serotonina é um dos principais hormônios da alegria, da felicidade. E é produzido no nosso trato digestivo de acordo com o que a gente come, de acordo com as nossas bactérias intestinais. Então, isso é principalmente o que você se alimenta. Então, tem uma diferença muito grande nos hábitos. Inclusive, hoje, a psiquiatria tem indicado isso. Tem que mudar os hábitos, não adianta só remédio. Tem que mudar em conjunto, fazer exercício, produzir hormônios positivos, não só remédio, né? A gente precisa seguir isso aí.
Então, é possível que tenha alguém ali nos assistindo, deprimido ou deprimida, e, e ela não faça ideia de que talvez isso tenha a ver com o que ela fez hoje durante o dia e não com algum sofrimento que nós normalmente somos levados a acreditar. Foi um trauma, foi uma dificuldade? Eles existem, sim, mas nós não pensamos que o que nós comemos hoje no almoço pode interferir e me deprimir ainda mais. Então, essa é uma questão que a gente precisa considerar. E outro detalhe é que o que você está ouvindo, já ouviu em outros momentos e tem o objetivo sempre de levar você a tomar uma decisão ao lado da vida, a favor da vida, chamar a tua atenção para que você tome as rédeas do que é seu, do que é próprio nosso. É assim, a decisão ao lado da vida vai exigir de você respirar fundo e dizer, ok, eu aceito esse desafio. Então, hoje aqui nós temos 2 homens que aceitaram esse desafio. Mas não é simples, não é fácil, não estamos dizendo que é mágico, mas estamos dizendo para você que é possível. Doutor, há alguns mitos, algumas dificuldades que nós carregamos por conta dos mitos. E também nos escondemos outrora atrás deles. Um dos mitos é assim: se eu vou comer isso, eu queimo as calorias logo a seguida com a ginástica que eu vou fazer. Funciona essa matemática? Dá certo? Se sim, por quê? Se não, por quê? Os estudos mostram que não dá certo, né? A maioria dos estudos mostram que isso não dá certo. Não é que você não emagreça fazendo exercício, você emagrece, mas a nossa sociedade atual, eu vou para a academia, fico 1 hora na academia, depois eu passo o dia sentado trabalhando, e a alimentação hoje tem uma intensidade de caloria, né? Um índice calórico muito alto para uma coisa minúscula. Então, e a gente tem que pensar no foco que é a saúde. Então, se eu falar, eu vou comer qualquer coisa, depois eu vou queimar, eu estou pensando no meu peso, então já está errado. Eu tenho que fazer exercício por causa da saúde e eu vou comer uma coisa saudável, né? Agora eles compararam pessoas que fazem dieta só na alimentação, sem o exercício, com pessoas que só fazem exercício sem a dieta. E as pessoas que fazem só exercício, elas não conseguem emagrecer, elas não têm um resultado final. Porque se você faz 1 hora de caminhada, você perde 400 calorias, vamos dizer. 400 calorias é um pedaço de pizza de 4 queijos, um pedaço, né? Um pedaço de bolo de chocolate. Então é muito fácil a gente consumir essa quantidade. E geralmente quem faz exercício com esse propósito come muito mais do que precisaria, porque ela está tranquila na consciência. Não, eu vou comer o que eu quero porque eu vou queimar. Mas isso não acontece e a pessoa fica frustrada. A primeira coisa que ela faz é parar o exercício, não está funcionando. Mas, na verdade, o exercício está funcionando para a saúde dela, muito. Mas ela só quer emagrecer, ela vai parar o exercício, que é fundamental, e todo mundo deveria fazer pensando na saúde. Uma coisa, até pergunto para ele, né? Porque o meu médico, que também é cardio e metabologista, ele falou que é muito importante os horários específicos e reais da refeição, você sempre seguir esses horários, né? E você ter um sono reparador. As pessoas que têm sono reparador, ela consegue regular melhor o metabolismo e ele trabalhar de melhor maneira. Isso é fato? O sono é fundamental para a mudança de hábito e para tomadas de decisões do autocontrole. Você sem um sono, um descanso, seu cérebro não vai funcionar bem o suficiente para tomar decisão, resistir uma tentação aqui, resistir uma tentação ali. Então, você precisa estar descansado, precisa estar com menos estresse. O estresse também é um fator agravante na tomada de decisão. Eu estressado, meu cérebro não vai funcionar, me ajudar a decidir o certo e o errado ali naquele momento. Então, tudo que puder, todos esses hábitos saudáveis vão se somando. E a gente sabe que quem é trabalhador noturno e tem um sono ruim, ganha peso. A maioria dos trabalhadores, comparando com um trabalhador noturno e diurno, tem um problema em se manter saudável, em perder peso. Isso é muito comum. A Eliane diz, eu tenho diabetes, dia alto, dia baixo, já emagreci 6 quilos, mas eu não sei como fazer, como lidar com isso, já que ela é diabética e aí tem um agravante. Qual a sua orientação? Diabetes tem vários níveis, né? A gente sabe que pelo menos uns 70% dos pacientes que têm diabetes, eles conseguem reverter, inclusive, o quadro de diabetes se o pâncreas ainda está funcionando bem, né? Então, esses são 70%.
o que precisa ser feito é uma mudança na alimentação um tanto quanto radical nesses casos, né? A gente não gosta de falar de nada radical, eu gosto de pensar que a gente tem que ir mudando aos poucos, mas quem tem diabetes talvez tenha que ter um pouquinho mais pressa, antes que o pâncreas pare de produzir insulina e a pessoa seja dependente de remédio. Mas hoje os alimentos industrializados, eu acho que são os vilões, porque são sempre carboidratos refinados, simples, com alto índice glicêmico. Então, se você se alimenta de uma maneira saudável, com carboidratos complexos, naturais, você vai conseguir diminuir a chance de você ter diabetes. Se você já tem diabetes, infelizmente, até alguns alimentos naturais você vai ter que diminuir a quantidade. Tem muita gente que pensa, a fruta dá diabetes, mas isso não existe, né? Você pode comer fruta que você não vai desenvolver diabetes por conta da fruta. Agora, se eu já sou diabético, eu talvez tenha que segurar a quantidade de fruta que eu como, mas muito mais eu devo controlar é o carboidrato refinado, é o biscoito, é a bolacha, é o sanduíche, são coisas que a gente compra empacotado, eu costumo dizer. Tudo que é industrializado vai ser negativo. Uma alimentação mais natural possível, você consegue diminuir os índices, né, de glicemia. Né? O que uma pessoa faz no Cevisa ou é ensinada a fazer lá no Centro de Vida Saudável que leva a mudanças tão importantes e que ela não consegue fazer em casa, ou consegue fazer em casa, ou quando consegue fazer em casa? O que tem lá de ensino que faz esse indivíduo tomar novas atitudes? O Cevisa vamos dizer, o paciente é inserido, né, num contexto de hábitos saudáveis, onde ele não precisa tomar, um lado positivo, ele não precisa tomar muitas decisões ao longo dessa primeira semana, né? Ele já vai praticar exercício, ele já vai aprender a fazer uma alimentação saudável, já vai comer, e tudo é feito baseado em educativo, né? Tanto que a gente tem Cevisa Spa Médico Educativo. Tudo que a gente faz é ensinando e orientando e explicando por que a pessoa está fazendo aquilo. Então, você faz exercício de manhã, depois você vai tomar um café da manhã saudável, orientado pela nutricionista, ela vai passar uma orientação para casa. Tem outras atividades físicas, tem um workshop, então a pessoa aprende a cozinhar alguma coisa, e as palestras à noite, explicando, tem palestra de psicologia, de nutrição, palestra médica, explicando tudo que ela precisa fazer e seguir. Né? Então, as consultas médicas com a nutricionista e o acompanhamento por todo esse período vão ajudar ela a mudar os hábitos, né? Ela a tomar as decisões. Elas são orientadas a isso, já tomar decisões saindo dali. Elas têm um modelo, a maioria não consegue sair com aquele modelo e praticar em casa, porque são muitas mudanças, mas ela já tem um modelo a que se espelhar. Não, eu quero alcançar isso, então eu vou mudar aos pouquinhos e vou tentar chegar àquilo. Talvez não de imediato, mas eu vou mudando aos pouquinhos. A Juliette diz que tem uma filha de 8 anos e que está com colesterol alto. A filha de 8 anos está com colesterol alto e com muita dificuldade de ajudá-la a comer, por exemplo, salada, feijão, frutas diversas, e não sabe mais o que fazer. A mãe não sabe como lidar, já levou ao nutricionista para que ela falasse os benefícios. Eu falo também, mas nada. A menina de 8 anos não faz mudanças. Quando era bebê, ela comia de tudo. Manda um beijo para a Gabriela. Beijo, Gabriela. O que dizer numa situação como essa, que envolve a família, mas tem uma criança que não sabe comer? Esse é um problema que entra bastante na área da psicologia, né? E precisa de uma nutricionista realmente bem empenhada em incentivar pelo menos o que ela come e o que ela não come. Precisa ter uma maneira criativa de cozinhar também e mostrar esses alimentos saudáveis. Mas é possível que ela precise passar, talvez, por um acompanhamento psicológico, talvez pareça um pouco radical, mas não é. Mas um conselho que eu dou existem duas coisas que não podem ser feitas nessa situação. Uma é forçar e obrigar e ser um castigo essa alimentação desses alimentos saudáveis, e outra é deixar a criança comer o que ela quiser. Então, é um equilíbrio meio difícil. As duas coisas vão trazer traumas, e a gente vê pacientes adultos que nunca superam esses traumas, não conseguem comer alimentos saudáveis por essas duas coisas, ou porque foram muito forçadas e muito obrigadas, ou porque elas não aprenderam a comer. Então, elas foram... então come o que você quiser. Então, come porcaria o dia inteiro, porque os pais não se preocupam. Então, é um equilíbrio difícil. E, mais uma vez, é bom rever os hábitos da família, não é? Porque aí a menina não come direito, a menina tem dificuldade A e B. Mas e papai e mamãe, como que se relaciona com o alimento? Como que vocês lidam com essa questão como família? É bom repensar. Olha, Dilson, o Fernando disse que para ele não foi fácil, mas graças a Deus e a Novo Tempo, ao que ele aprendeu aqui,
ele disse que eliminou 21 quilos. Uau! E foi muito importante todas as decisões tomadas para mudar hábitos que antes eram nocivos. Até o esposo. Bom, é a Lilian que está escrevendo. Aqui é Fernando Lilian, o Face dela. E ela disse que até o esposo e o filho mudaram. Justamente isso. Quando a família muda, todos mudam juntos, é muito mais fácil, né? Mas um precisou tomar a decisão. Um precisou chegar à necessidade prática e agir como tal. Vamos lá então, Dilson, o que mais foi assim muito difícil para você? Por exemplo, aqueles 2 meses que você venceu, você foi vencendo de que maneira? Como passou a ser a sua alimentação? Você passou a fazer atividade física? Que Dilson passou a nascer ali naquele período? Eu passei a tomar gosto pela atividade física, o que eu nunca tive, que eu era totalmente sedentário. Para mim foi um processo muito difícil, porque eu lembro que eu ficava na esteira assim, pingando, e a Débora do meu lado, vamos, vamos, e eu ia tal, e assim, esse primeiro mês do exercício físico foi muito difícil, porque eu sentia muitas dores, e isso é muito normal. Mas como é que você ia sem querer? Você ia assim, arrastando o lençol, você ia chateado, como é que você ia? Eu ia bravo mesmo. Mesmo? Mesmo, Irritado? bravo, irritado Então comigo tem mesmo. que ir irritado? Tem que ir irritado, não importe com isso. Eu acho que assim, sabe aquela... Eu não sei se você já viu, né? Às vezes quando eu estou na academia, eu vejo umas pessoas andando na esteira e essa pessoa estava igual eu naquela época. Eu fico olhando para ela assim, com a cara assim, meio brava. Mas é isso. Se você não criar esse hábito diário, até que você pega o gosto, não tem como. É igual você colocar um prato cheio de salada com uma proteína só e falar assim, esse vai ser meu almoço. Até que isso não se torne um hábito na sua vida, você não vai tomar gosto. Então, não tem jeito. Então, você tem que fazer hábitos que muitas vezes você não gosta. É normal. Até que esse hábito se torne uma lembrança positiva. E você começa, poxa, agora eu comecei a gostar de rúcula. Eu não gostava de rúcula. Passei a gostar de rúcula. Mas começou comendo rúcula sem querer mesmo. Sem querer mesmo. Eu estou enfatizando isso porque nós somos muito dados a sermos generosos com o nosso eu e dizer assim, o que eu gosto eu faço, o que eu não gosto eu não faço e está tudo bem. Então, num momento como esse de uma tomada de decisão, é assim, eu não gosto, doutor, eu não gosto. Ok, mas você quer viver? Na minha dieta, era assim, era cada dia da semana era um prato diferente. A Débora eu tentava variar meu prato para que eu não enjoasse. Eu lembro que tinha um dia que era só berinjela. Nesse dia eu queria morrer. Porque eu nunca gostei de berinjela. E berinjela era um negócio que eu detestava. E dali em diante eu comecei a amar a berinjela. E hoje peço para a Débora fazer patês de berinjela. Tudo parece que é berinjela lá em casa, sabe? E é engraçado isso, porque você consegue amar alguma coisa que você sempre odiou na sua vida. E isso te traz uma sensação com que você é capaz de outras coisas. Na minha vida, eu tenho um objetivo próximo, futuro, e eu coloco metas na minha vida, e se Deus me permitir, se for vontade dele, isso me dá ânimo e força. Então, resumindo assim, você teve mudanças e celebra mudanças emocionais? Você tornou-se um homem mais seguro? Totalmente, mais confiante. Tranquilo? A sua ansiedade deu uma arrumada na casa aí, emocional? Olha, só para você ter uma ideia, só para contextualizar, a gente fez a produção do nosso DVD, do último, no momento da minha dieta. No primeiro DVD, eu fiz a produção, não estava em dieta ainda. Nós também produzimos os 2 DVDs. Sim. E eu estava à frente da produção dos 2. No primeiro, eu me estressei tanto que eu tive um problema chamado alopécia. O doutor sabe o que é. Que é quando cai pelos da sua cabeça. Eu tive uma espécie de uma coroa aqui na barba, uma falha gigante na minha barba, que parecia que ficou calva mesmo na minha barba, que era um problema emocional, que era de tanto estresse pela produção, e era tudo em cima de mim, e aquilo me deu. E nesse segundo DVD, que eu estava no momento da dieta, toda a pressão da dieta, entre aspas, eu não tive nada disso. Eu vivi um momento de super tranquilidade, em que eu consegui produzir tudo. E a produzindo novos curou. projetos. A alopecia curou, não tenho mais. Yes. Não tenho mais. Doutor,
Como foi, assim, as dificuldades enfrentadas? A sua decisão foi mais radical, foi mais aos poucos? E o que mudou no Elcio? É um homem mais tranquilo? Emocionalmente, a casa emocional também foi arrumada? Os seus relacionamentos? E mais, voltando especialmente à primeira pergunta que eu fiz para ele, quero repetir para você. Teve momentos assim, eu não quero, não gosto, mas eu vou, e foi meio que assim, amarrado? Sim, a gente tenta se convencer que, não, eu sou assim, eu não gosto disso e pronto. A gente consegue aprender um instrumento, consegue aprender fazer uma faculdade, nosso cérebro consegue aprender tanta coisa, como que eu não vou aprender a comer berinjela? Né? A gente tem que entender que a gente tem como aprender a gostar de um alimento, tem como mudar. A gente não deve criar preconceitos. Mas se eu me alimento só de Big Mac, dificilmente eu vou gostar de salada, porque eu não consigo comparar um sabor que é artificial, feito para o nosso cérebro ficar uma explosão, excitado, com uma explosão, né, de prazer, e uma comida que foi feita para nos nutrir. Né? São coisas feitas para isso. Tem cientista pesquisando para isso, para fazer a gente ter eles chamam de ponto do êxtase. Eles estudam isso. Então, você come um alimento, você não consegue parar de comer com uma batata frita, dessas que não é batata, né? Mas você come e não consegue parar, e é mais ou menos isso, é fabricado. Um alimento natural, não. Uma das coisas que a gente percebe no Cevisa é isso. O paciente chega, ele não gosta daquela alimentação, mas como ele fica sem aquela alimentação depois de uma semana, ele aprende a gostar e vê um sabor. Depois de 2 dias do suco, como eu falei, a salada tem um outro prazer, porque quando ela vai comer, ela adora aquela salada. Doutor, só uma perguntinha. Quando fala em suco, os sucos que as pessoas tomam naqueles 2, 3 primeiros dias, são sucos apenas de frutas? Isso é muito importante falar, porque assim, o contexto que a gente coloca o suco de fruta é num contexto onde os pacientes estão ativos o dia inteiro também. Eles não estão parados sem fazer exercício físico. Então, eles caminham de manhã, tem hidroginástica, tem outras atividades. Então, isso ajuda com que não tenha pico glicêmico com os sucos de fruta. Além disso, sucos são a mistura de frutas com verduras, com legumes, com raízes. Então, isso também diminui esse efeito negativo sobre o organismo. Né? O fato da pessoa estar ativa o dia inteiro e o suco ser uma mistura, não é um suco, por exemplo, de laranja integral, que muita gente acha que é saudável e não faz bem. Por que não faz? Porque é uma quantidade de frutose muito grande, e frutose é um açúcar da fruta, sendo que o corpo, se você não vai gastar, eu vou ficar sentado o dia inteiro, eu tomo um suco de 5 laranjas, eu vou ter um pico de açúcar, né, no sangue, né, de glicose, e isso vai sobrecarregar meu pâncreas com a produção de insulina. Isso constantemente pode me levar, inclusive, a uma diabetes, né, a pré-diabetes, a resistência insulínica que a gente chama. Então, o suco tem que ser acompanhado, não é eu vou tomar suco o dia inteiro que não tem problema, tem que ser acompanhado lá, os pacientes são acompanhados. Tudo com critério. Com critério. E o Dr. Elcio é um outro homem mesmo e resistiu àqueles momentos assim de, eu acho que não vai dar. Sim, você até falou na mudança emocional, né? É até meio vergonhoso quando eu lembro da pessoa que eu era mesmo, porque eu era extremamente estressado e nervoso. E hoje eu sou uma pessoa bem mais calma, né? Então eu brigava no trânsito, eu era bem estressado mesmo, brigava por pouca coisa. Em casa, família, trabalho? Em casa, eu, sem dúvida nenhuma, acho que eu melhorei muito. Minha esposa acho que pode falar que eu melhorei bastante. Ela disse que sim. Ela está aqui acompanhando a gente. Qual o nome? É Larissa. Larissa, obrigada por ter vindo também, viu? E testemunhar aqui desse momento especial. Mas eu era muito mais nervoso por qualquer coisa e isso mudou realmente o meu estado de espírito em geral. Isso foi muito importante. Que ótimo. Quero agradecer muito a vocês. Obrigada a você também, viu, Dilson? Obrigada, doutor Elcio. Um prazer. Deus os abençoe. Então, só um tempinho para você deixar o seu recado para quem acompanha o seu trabalho, que gosta do seu trabalho e que conhece esse outro lado do homem Dilson, enfrentando os seus desafios, mas podendo dizer, olha, se eu pude, você pode, por aí. Amada, a minha mensagem para você é para que aqueles que um dia já tentaram várias vezes, assim como eu tentei, tá? E muitas vezes fracassei também. Quero deixar minha mensagem de força e ânimo, porque quando você coloca um propósito e coloca nas mãos de Deus, realmente Ele pode fazer um milagre na sua vida. Eu acredito que a mudança tem que ser devagar, né? Você tem que mudar uma coisa de cada vez, com um propósito de saber, uma tranquilidade de saber que você está na direção certa. Né? Você está melhorando a saúde de cada vez. E é fundamental entender que a saúde física, saúde emocional, saúde espiritual
é uma coisa só integral. Nós fomos criados como um todo, né? Uma coisa não sobrevive, não existe sem o outro. Então, a gente precisa pensar num bem maior, numa saúde maior. Muito obrigada. Obrigada a você também pela companhia. E eu espero que tenhamos dado a você, mais uma vez, a oportunidade de repensar sobre o que é viver com qualidade. Busque a Deus, o Espírito de Deus te dará força e sabedoria para lidar com seus desafios, mas também, um dia desses, olhar para trás e dizer: uau, consegui, eu venci, em nome de Deus. Um beijo e até semana que vem.